Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com o Gui e hoje vamos falar de um filme, primeiro vídeo sobre um filme do canal, que ia ser outro vídeo, mas eu resolvi mudar porque vai dar mais engajamento, o filme tá em alta. Hoje vamos falar de Oppenheimer. Bom, pra começar a gente pode dizer o seguinte, hoje vai ser o primeiro vídeo de crítica de filme do canal. Primeiramente, eu não sou crítico, eu tô fazendo uma análise. Então eu não sou crítico, eu sou só um cara que gosta muito de filmes, já assistiu bastante filmes, e a partir dessa experiência, também li alguns livros sobre cinema, eu posso dar as minhas opiniões baseadas em quê? Nas minhas opiniões. Então, se vocês querem um crítico de cinema, tem vários que eu posso recomendar, mas eu não sou crítico e nem pretendo ser. Então, já tirando isso do caminho, vamos começar. Bom, Oppenheimer, filme de 2023, dirigido pelo Christopher Nolan. Nolan é um diretor, acho que é um dos maiores na atualidade, é um grande diretor, que ultimamente, na minha opinião, tem se perdido. Eu acho que a partir ali do Cavaleiro das Trevas ressurge e ele entrou numa coisa meio megalomaníaca, de querer fazer um épico. Só que o problema é o seguinte, um épico lá, O Vento Levou, Doutor Zhivago, Lawrence da Arábia, só que o problema é que aí ele se esquece o seguinte, que muitas vezes esses épicos, que de fato são épicos, eles são guiados não por momentos grandiosos, que são inflados por efeitos, ou por muitas pessoas, ou por uma música, ou por uma construção técnica. Eles são, com certeza tem isso, mas também tem a história. Então muitas vezes ficam momentos vazios, que são épicos, mas que tem ali os cabos segurando. São efeitos falsos, que são assim, artificiais. Por exemplo, a cena perfeita que eu tenho é o seguinte: no Cavaleiro das Trevas Ressurge tem aquela guerra entre lá os terroristas do Bane e os policiais. Então tem vários policiais ali correndo em direção a caras com metralhadoras. E aí era pra ser uma cena épica, mas fica falso. Isso não jamais ia acontecer. Pô, os caras pistolinha ali e vão correndo para os caras com metralhadora. Óbvio que não vai dar certo, né? Mas dá pra entender a intenção dele, né? E aí depois eu acho que ele se perdeu muito nisso. Interstellar tem muito disso, Dunkirk mais ainda, e o Tenet eu nem me dei o trabalho de ver porque eu fiquei com tanta preguiça que eu não vi. Porque, por exemplo, cara, o Dunkirk é um filme que tem tudo pra ser um épico, mas ele abre mão da história. Nós, sabe, não tem uma conexão humana entre os personagens, a gente não sabe nada sobre eles. Tem, claro, eles são soldados numa situação muito difícil e só. Mas agora, em Oppenheimer, ele consegue fazer um épico levando em conta o conceito. Menos é mais. E ele consegue um épico com história e também uma parte técnica. Bom, o filme vai falar sobre Julius Robert Oppenheimer, que foi o pai da bomba atômica. Que ele é interpretado pelo Cillian Murphy, que está extraordinário no papel. Ele tem uma atuação contida, mas ele vai também pelo menos é mais. Então, muito está no olhar dele, nas pequenas expressões, no modo como ele responde, e principalmente o olhar. Eu acho que o olhar dele é um dos mais poderosos do cinema. Porque a partir ali, principalmente de 1945, depois da parte da bomba, eu acho que ele começa a ser corroído pela culpa e por uma sensação de sangue nas mãos, como ele próprio diz. E o olhar dele transmite isso, como se ele estivesse olhando através da realidade. Então é muito perfeito o jeito que o Cillian Murphy consegue pegar isso e colocar. E como o filme é todo fragmentado, tem várias linhas narrativas, ele consegue muito bem transitar entre diversos estados emocionais do personagem, sem nunca soar falso ou repetitivo. Tudo faz sentido, isso é muito interessante. E é interessante também porque o roteiro opta por não glorificar o Oppenheimer. Ele humaniza o Oppenheimer, ele mostra, não, ele era um cara super inteligente, ele era um cara talentoso, que tinha esse amor pelo conhecimento, mas ele também tinha problemas de ego, problemas de relacionamento. Ele era um ser humano, isso eu acho muito interessante. E ele também explora como não foi ele que criou a bomba atômica, não foi ele que entrou ali no fundo do quintal dele e criou a arma de destruição que moldou a realidade a partir disso. Não. Teve a participação de várias pessoas, cientistas, militares e as famílias também de quem estava ali. E tudo se constrói a esse momento da bomba. Só que o filme segue depois disso, e é um filme de 3 horas, né? Então ele consegue construir muito bem a história do Oppenheimer antes, a história do Oppenheimer depois, e todo o processo de criação da bomba. Sendo que é um filme de 3 horas que em nenhum momento fica cansativo, em nenhum momento fica chato. Né? E isso tem muito da direção do Nolan e do roteiro, né? Que opta por mostrar várias situações, sempre com participações de grandes atores. Por exemplo, o Kenneth Branagh faz o Niels Bohr, tem a Florence Pugh que faz a Jean Tatlock, tem a Emily Blunt que faz a Kitty Oppenheimer. E é sempre bom, essas performances nos mantêm cada vez mais ligados à narrativa. Então é interessante também dizer o seguinte, que
isso eu acho que é uma coisa bem tosca de se dizer, mas é verdade, não posso dizer que não é verdade. Oppenheimer é muito mais sobre muito mais do que sobre a bomba atômica, muito mais além do criador da bomba. É sobre a realidade e o hoje. É um filme que se passa nos anos 30, 40, 50, mas é sobre hoje. É sobre como a nossa modernidade nasceu. Nós podemos dizer que a nossa modernidade, nosso século, a segunda metade do século XX e nosso século XXI foram moldados a partir de 1945 com a criação da bomba atômica, com o Projeto Manhattan. E aí isso ele faz muito bem, principalmente o final. O final desse filme é magistral. Enfim, é muito interessante as reflexões que ele traz, as atuações são muito boas, mas eu acho que ele peca em algumas coisas. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem muitos personagens, e de fato, é um filme biográfico, é óbvio que vai ter muitos personagens, tem que ser como eles estiveram lá. Só que eu acho que fica umas horas que ele fica simplesmente jogando, tipo, esse é tal, e de uma primeira vez se perde. Por exemplo, eu vi o filme 2 vezes, tá? E na segunda assistida eu percebi que tive muito mais personagens que tiveram importâncias que eu não percebi da primeira vez. A segunda assistida, inclusive, eu gostei muito mais do filme. Por exemplo, eu não tinha percebido muitas vezes a relação que ele tinha com alguns outros cientistas ali, que faziam coisas que depois de uma outra repercussão, de tanta coisa que aconteceu, eu já tinha esquecido, sabe? Por exemplo, e é muito interessante como a linha temporal do filme é explorada, só que isso, em alguns momentos, fica meio atrapalhado. Por exemplo, começo do filme, vou dar é um breve spoiler, mas enfim, não é um spoiler. Tem uma cena que ele tá conversando com o Einstein, que é uma cena muito legal, só que é pela perspectiva de um outro personagem. Em nenhum momento nós ficamos sabendo o que foi dito ali. Só para no final do filme ele retomar isso. Só que até tu te ligar que no começo ele tinha feito aquilo, já perdeu o impacto da cena, entendeu? E esse eu acho que são os problemas. Por exemplo, eu no segunda assistida eu percebi que o ator que faz o Isidore Rabbit, agora me perdoem, eu esqueci o nome dele, ele tinha feito o amigo, o Michael, nas 10 Coisas que Eu Dei Você, que é um filme que eu assisti minha adolescência inteira. E eu não tinha percebido. Eu percebi também que o Devon Bomstick, que faz o Roderick no Diário de uma Ana, no primeiro live action, tá no filme. O Josh, do Drake Josh, o Josh Peck, também tá no filme. Esses personagens eu perdi vários momentos, por causa dessa, como é que eu posso dizer, desse excesso do filme. É um filme com excessos, mas ao mesmo tempo que tem excessos, ele não tá buscando esses excessos. É meio contraditório, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando. Enfim, eu também posso dizer que as atuações estão muito boas. Dou destaque aqui para 3, que é o próprio Cillian Murphy, o Robert Downey Jr., que tá num papel extraordinário. Eu acho que a maior atuação dele, mais que o Homem de Ferro, eu acho que eu nunca vi ele tão bem quanto nesse papel. É um cara contraditório, é um cara... é um famoso recalcado. É um recalcado, é um cara que tem muito ódio, tem muito remorso, e ele tem uma frase que é maravilhosa, que é o seguinte, que o poder fica nas sombras, e ele tem é um diálogo maravilhoso, né? E, por exemplo, tem um outro personagem que tá ali junto com ele, e esse personagem tá, desde o começo do filme, querendo dizer uma coisa pra ele que ele só diz no final. E isso é muito legal, é muito interessante o jeito que o Nolan constrói tudo, dá pra ver que foi um trabalho de pesquisa muito grande, foi um trabalho de dedicação, dá pra ver que ele realmente botou muita fé nesse projeto, e é um filme muito legal, é um filme que eu posso recomendar pra todo mundo, apesar de ser um filme um pouco mais compromissado, 3 horas, a ação do filme é o teste Trinity, né? É uma cena, o resto é diálogo, só que a trilha sonora, que é um outro ponto fantástico desse filme, é fantástico. A trilha sonora, ela consegue deixar tenso, porque a partir, assim, acho que do primeiro ato acaba e começa a ter todo o Projeto Manhattan, e depois do Projeto Manhattan, nas consequências daquilo, é uma tensão, assim, absurda. Outra atuação interessante que ajuda, junto com a trilha sonora, a deixar o filme tenso, é o Jason Clarke, que ele faz um advogado, que tá ali numa cena de julgamento, que não é um julgamento, né? Eles só estão negando, né? Como eles dizem no filme. Ele é um inquisidor, e ele vai fazendo joguinhos psicológicos, e, cara, dá uma tensão e uma raiva do personagem, uma grande atuação mesmo. Eu também dou destaque pra Emily Blunt, que faz a Kitty Oppenheimer, que disseram que ela não teve espaço, mas eu acho que ela teve bastante espaço. Ela é poderosa, ela tem uma autoafirmação, ela sabe das coisas, ela não é só a esposa do Oppenheimer que fica em casa cuidando dos filhos, ela faz isso também, mas ela tem uma grande participação e um grande suporte a ele. Dá pra ver que a relação deles é muito palpável, uma relação de companheirismo que não é perfeita, mas os dois estão lá um pelo outro sempre, né? E aí, mas eu não posso dizer o mesmo da Florence Pugh, que aí tá basicamente deixada só pra ser uma espécie de, sei lá, interesse amoroso dele, e basicamente isso. Ela tem, tipo, poucas cenas, e infelizmente o impacto que ela tem na vida dele, que pelo que é dito na vida real foi muito grande, fica um pouco diminuído. Então fica meio, tipo, parece que não chega a lugar nenhum. É uma grande atriz, ela entrega uma interpretação boa, mas poderia ter tido muito mais. Esse é um dos problemas do filme também.
Outra coisa que eu posso dizer que o filme é muito interessante da questão política. É um filme que tem essa questão política, mas ela não fica enfadonha, porque o Oppenheimer, depois que acabou o Projeto Manhattan, ele se tornou um grande antagonista das armas atômicas. Ele, sendo pai da bomba atômica, ele viu os danos que aquilo foi criado, ele tentou conter o desenvolvimento da bomba H, a bomba de hidrogênio, e ele acabou sendo muito prejudicado com isso. Resgataram as ligações a movimentos de esquerda que ele teve antes e destruíram ele, e o filme inteiro está centrado numa espécie de 2 julgamentos, que não são julgamentos, que é o do Robert Downey Jr. para se tornar, acho que, algum cargo no gabinete presidencial, e também do julgamento da renovação das credenciais de segurança do Oppenheimer, que sem elas ele não vai poder participar do debate de questões de segurança dos Estados Unidos, ou seja, da própria bomba, né, bomba H, que ele era oposto. Então é muito interessante como isso não fica chato, sabe? É um filme de 3 horas que não é chato, isso é um grande triunfo do filme. Claro, montagem, roteiro, atuações e direção, tudo isso torna um filme dinâmico. E dizer que um filme de 3 horas sobre cientistas e físicos é um filme dinâmico é uma coisa um pouco que parece meio contraditório, mas é um filme interessantíssimo. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu assisti Oppenheimer 2 vezes, tá? Eu assisti Barbie. Barbie deve ter 1h40 de duração, 1h45. Pra mim passou muito mais rápido o Oppenheimer nas 2 vezes que eu assisti do que Barbie. Barbie chegou uma hora que eu tava tipo, não vai acabar nunca, sabe? E vai sair crítica de Barbie também, uma análise de Barbie. Eu ainda preciso assistir outra vez, porque teve algumas coisas que eu fiquei realmente em dúvida do que eu achei. E Oppenheimer, eu não fiquei nessa dúvida, eu já gostei da primeira vez, eu já fazia a crítica, mas eu acabei vendo 2 vezes, então pensei no que eu vou dizer e tá aí, pronto. Basicamente isso que eu achei do Oppenheimer. É muito interessante os efeitos, a criação da bomba, tudo, as atuações. É realmente um filme que eu acho que é o bom cinema. É o bom cinema, sabe? É um filme que tem que ser visto no cinema, e é um cinema, assim, verdadeiro, sabe? Não tem aquela coisa de criar franquia, de criar spin-off, de criar... Não. É um filme que quer ser bom pelo que ele é. E aí é um filme que também, ele quer contar uma boa história. Isso dá pra sentir, assim, olha, é maravilhoso. E eu acho que é um filme que é atual, é um filme que tem muito a dizer, e é um grande filme. Tem alguns problemas aqui e acolá? Tem. Ele poderia explicar um pouco mais alguns personagens? Poderia ter mais tempo para alguns? Poderia. Mas ele entrega tudo, ele entrega tudo que ele promete e mais, sabe? E mais. Eu já tava com expectativas boas pro filme, eu fui surpreendido, então é um filmaço. Eu dou uma nota 9.5 pro filme, tem uns probleminhas ali, eu poderia dar uma nota 10 facilmente, eu acho que é um dos grandes filmes desse ano, tá? Assim, olha, já tô achando que esse filme pode concorrer ao Oscar. E é realmente um grande filme. Eu acho que tem muita gente que tem esse preconceito com o Nolan, de ser um cara meio autoindulgente, um cara que se acha muito, mas eu acho que ele realmente mostra que veio e ele tá recuperando a forma. É uma espécie de redenção dele, porque eu acho que pelo menos os 2 últimos filmes dele, até 3, colocar Interstellar no meio, são filmes menores dele. Eu acho que ele perdeu um pouco o brilho e se perdeu muito nele mesmo, e nessa coisa de ser o novo grande diretor, de ser um sucessor do Kubrick, de ser um sucessor desses grandes diretores, de ser um sucessor do Kurosawa. E eu acho que ele tá retomando a forma e fico muito feliz por isso. Já tô ansioso pelo próximo projeto dele e acho que com isso ele reconquista um lugar no coração de todos nós. E com isso eu fecho a minha crítica, nota 9.5. Eu forcei para ver uns probleminhas ali no filme, poderia ter dado 10 sem problema nenhum, mas é realmente um grande filme, recomendo que todos assistam no cinema. Quem puder aí, é realmente uma grande experiência que não deve ser perdida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo não foi os melhores, eu sei. Primeira análise de filme. Espero aperfeiçoar esse formato ao longo do tempo. Mas é isso. O próximo vídeo vai ser sobre Indiana Jones. E também teremos vídeos sobre Barbie. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Muito obrigado pelo apoio. Não se esqueçam, like, comentar, se inscrever no canal. E também acessar o Instagram do canal. Eu vou fazer uma análise do filme lá também. Espero que gostem. É isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço.